Muito boa noite, meus cumprimentos aqui à doutora Marge de Freitas Vale, que ingressou aqui na página, também a doutora Suzy Moreira Davi, a doutora Nilzete. Muito bem, começamos, professora Mônica, começamos agora mais uma explanação da série Caminhando pela Lei 6.015, que tem para mim, muito honroso apoio da ARPEN do Estado de Goiás, a cujo presidente, o doutor Alain Nogueira, e a cuja vice-presidente, doutora Evelyn Valente. Eu apresento os meus melhores cumprimentos e agradecimentos também pelo apoio que dão a esta nossa série, que já leva bastante tempo. Como sabem, todos aqueles que aqui se reúnem a cada 15 dias, né, para essas nossas exposições, isso começou com uma sugestão que me foi feita pela registradora civil, lá no estado do Ceará, a doutora Thaís Morcelli de Carcelo Branco, que dizia que nós íamos a cada vez perdendo um pouco de contato com algumas das regras da Lei de Registros Públicos, porque o decurso do tempo nos afasta num lugar de um jeito, no outro do outro, e íamos perdendo um pouco o contato com essas regras. Além disso, sempre há, em relação às normas escritas, né, uma certa ideia de interpretação progressiva. Deu aqui um sinal de que cortou a transmissão. Isso é problema aqui da nossa... Parece que está regulado. Vamos seguir a vida. Então, eu adotei essa ideia e nós começamos, e eu fico satisfeito de saber que nós estamos chegamos na exposição passada ao artigo número 100. Isso já é um caminho bastante trilhado ao longo desse tempo. Novamente revisitando dispositivos legais. Muito bem. Nós, na semana passada, começamos a tratar do tema da averbação, e eu queria, antes de retomar a nossa caminhada, referir em síntese algo que me parece muito importante do ponto de vista teórico, que consiste na divisão dos atos de inscrição. Eu tenho insistido muito porque essas certas coisas que são da melhor doutrina, do melhor pensamento clássico, muitas vezes se perdem com o tempo. E por falta, às vezes, de reiteração, de menção, existem 3 modos de saber: a definição, a divisão e a argumentação. E a argumentação, por sua vez, comporta uma larga subdivisão. Então, a primeira coisa que nós fazemos quando o conceito, o objeto de conceito de que estamos tratando. Mas logo em seguida passamos à divisão. E aqui me parece importante apontar as designações ou nomes com que muitas vezes são referidos os atos de averbação, e quando na verdade isso leva a alguma confusão, porque são nomes de algum modo, pelo menos na linguagem comum, um tanto aproximados. Nós falamos em atos primários e atos secundários, praticados tanto pelos registradores quanto pelos notários, e aí temos uma certa tendência a confundir os atos primários com os atos substanciais e os atos secundários com os atos acessórios, quando na verdade os conceitos não são os mesmos. Eventualmente até a prática dos atos acabam tendo uma identificação, uma equivalência parcial. Mas eu vou tentar aqui rapidamente explicar isso para depois nós situarmos o caso do registro, da averbação e da anotação dentro desses atos classificados, dessas divisões, enfim, dos atos praticados pelos registradores. E que também, aqui para nós, são atos também que comportam aplicação nesse campo teórico, também a atividade notarial. Então, o que são atos primários, por exemplo, de um registrador civil? Bom, o assento de nascimento, a lavratura desse assento, o assento de casamento, o assento de óbito. Estamos aí. Então, esse é o ato primário. E o ato secundário
é a certidão que se expede desses atos. Então, se eu expresso uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, eu estou praticando atos registrais secundários. Da mesma forma, o notário. O notário, quando lavra uma escritura pública no livro do protocolo, ou quando faz uma ata notarial, seja ata notarial protocolar, seja extraprotocolar, ele pratica um ato notarial primário. Quando ele expede um traslado ou certidão de escritura, ou alguma certidão da ata notarial, o que ele está fazendo é praticar um ato secundário. Então isso está bem. O registro de imóveis, fazer um registro numa matrícula é ato primário. Expedir uma certidão da matrícula, ato secundário. Parece que isso está bem claro. Bom, acontece que há outro conceito, outro critério de divisão. A divisão de um conceito pode alterar-se de acordo com o critério que nós adotamos. Se eu apanho um determinado critério, tem um resultado de divisão. Se eu mudo o critério, tem uma outra forma de divisão. Já respondo, doutora Mônica. Bom, então nós temos atos substanciais e atos acessórios, ou atos principais e acessórios, ou atos substanciais e acidentais. Aqui é que entra exatamente o que mais interessa quanto ao tema do relacionamento das averbações e anotações com os registros. Porque notem, o registro, a averbação e a anotação são atos primários. Olha, eu posso dar uma certidão da averbação, esse é ato secundário. Posso dar uma certidão da anotação, é ato secundário. Uma certidão do registro, ato secundário. Ou para o caso das notas, uma certidão da escritura, ato secundário. Então a averbação e a anotação são atos principais, atos primários, tanto quanto o são os registros. Uma coisa diversa é que não sejam atos substanciais. Aqui é que entra o interessante do discrimen. Essa distinção entre substância e acidente é uma distinção que data de pelo menos 4 séculos antes de Cristo, com Aristóteles. Aristóteles, quando faz a divisão dos entes, ele divide os entes em substância e acidentes. E elenca 9 acidentes para cada substância. E qual é a diferença entre substância e acidente? A substância é aquilo que subsiste por si. O acidente é algo que não pode existir separadamente, não pode existir fora da substância. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui corriqueiro, escolar. Eu peço desculpas, estamos conversando. Assim, isso é o caminhando, né? Não são aulas de grande profundidade. Então, tomemos uma maçã. Poxa, a maçã constitui uma substância. Agora, a cor vermelha ou a cor verde, o sabor mais doce ou mais ácido, a textura mais ou menos farinhenta. Bom, isto tudo não significa substância, isto tudo é acidental. Continua sendo maçã, sendo vermelho ou sendo verde, sendo mais ácido ou menos ácido, etc. Então, distingamos bem o que é substancial e o que é acidental. Não é? Todos somos seres humanos, todos temos, portanto, a substância humana, mas cada um de nós tem determinadas características. Né? Uns são altos, outros são baixos, uns são fortes, outros são fracos, uns são homens, outros são mulheres, uns têm cabelo, outros não têm, etc. Bom, isso são acidentes, são acidentais. E agora traslademos essa questão teórica para o campo do registro, da averbação e da anotação, exatamente para evitar confusões. Os registros, as averbações e as anotações são atos primários. Primários, todos. Por quê? Porque são praticados, são atos que são exatamente, doutora Mônica, são atos primários porque são praticados com primariedade de atuação. Vejam por que as certidões são chamadas de secundárias. Porque as certidões sempre supõem um relacionamento com um ato anterior, que é o ato primário. A certidão, por assim dizer, é uma cópia do ato primário. Por isso é um ato secundário do registrador ou do notário. Diversamente, o registro, portanto, registro, averbação e anotação
são atos primários, mas o registro é ato principal ou substancial. E as anotações e as averbações supõem a existência do registro e, portanto, são atraídas como acidentes que têm como foco atrativo essa substância que é o registro. E, portanto, podemos dizer que as averbações e as anotações têm em comum o fato de serem atos acidentais ou atos acessórios, enquanto o registro é o ato substancial ou principal. Acho que isso ficou bem esclarecido. E o objetivo é observar melhor a linguagem em relação a sistemas conceituais, porque o problema é que quando nós erramos uma pequena coisa em matéria de conceito, em matéria de nome, e quando usamos nomes errados para as coisas, nós temos uma tendência a atrapalhar os conceitos. As pessoas dizem, e a meu ver, com inteira razão isto. Um erro de linguagem, um erro de texto, um erro de palavra, costuma mostrar uma certa deficiência, uma privação ou carência em matéria conceitual. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Os notários, os registradores, os juristas em geral, têm como instrumento de trabalho a língua. E todos nós sabemos como a linguagem da mídia social tem conspirado contra um bom estilo de escrever, a maneira escorreita de manifestar-se, etc. Mas aqui, o que eu quero chamar sobretudo a atenção é para que nós recuperemos um pouco certos conceitos que fazem parte da ciência notarial e da ciência registral. O manejo desses conceitos, uma boa consideração destas categorias, com seus nomes adequados, com as suas atribuições, quase sempre clarificam as coisas, esclarecem. A ciência é algo difícil, é algo que exige progressão, não é? Então, eu penso que essas indicações teóricas são muito relevantes. Ultimamente nós estamos muito voltados centrados na dogmática jurídica, queremos apenas, quantos de nós, não é? Simplesmente análise descritivas das regras ou das normas em vigor, e o resultado é que nós não prestamos mais a devida atenção à natureza das coisas e não nos projetamos muitas vezes para a consideração da ciência. A ciência, ao contrário da dogmática jurídica, a ciência sempre busca um universal. E muitas vezes isso é necessário. Eu amanhã, até aproveito para fazer um parêntese para nós retomarmos aqui a nossa exposição. Amanhã eu viajo para a cidade de São Luís do Maranhão. Eu gosto muito de lá, diga-se de passagem. Uma capital e um povo que me cativaram, sabe? E vou falar lá num congresso da Noreg, do estado do Maranhão. O interessante, isso de eu falar no congresso, como se diz assim, azar dos que vão me ouvir. Mas o interessante foi que a coordenação desse congresso me pediu que falasse sobre um determinado tema. Me surpreendeu que eles me tenham pedido para falar sobre o futuro das notas e dos registros públicos. E eu vou dizer-lhes aqui uma coisa, claro, não vou alcançá-los com isso, nem antecipar o que pretendo falar na sexta-feira nesse congresso. Mas eu faço uma observação. Se nós não nos dedicarmos a ter um conhecimento científico, efetivamente, do que são as notas dos registros públicos, se nós nos limitarmos a ver leis, mais leis, mais leis, mais leis, dizendo o que são as notas dos registros públicos, não nos surpreendamos se daqui a algum tempo nós não conseguimos sequer identificar mais as notas dos registros públicos. Ou seja, legisladores de turno poderão fazer o que bem quiserem porque nós não temos elementos científicos para combater isso. Nós estaremos entregues à vontade do legislador de turno. Então, por isso é que é muito preciso, muito necessário que sobretudo aqueles que estão na trincheira das notas dos registros públicos, tomem consciência da necessidade de examinar a natureza desses institutos, de examinar um tanto a história, de verificar o que são as notas, o que são os registros públicos, quais são os seus conceitos básicos, as suas realidades básicas, os seus instrumentos adequados. Não pode ser definidos e redefinidos ao bel prazer de quem tem eventualmente o poder legislativo, em qualquer parte do mundo. Não estou falando do Brasil, estou falando em qualquer parte do mundo. Então, daí a necessidade de nós
despendermos um tanto de tempo, os nossos esforços, para reconstruir a ciência do direito notarial e a ciência do direito registral. Muito bom. Depois, na próxima explanação aqui, eu lhes conto como foi lá no Maranhão. Bom, nós na semana passada terminamos a exposição, já ao fim da exposição, tratando do artigo 100. Eu leio aqui, está na tela do outro computador aqui, a Lei de Registros Públicos, que diz: no livro de casamento será feita a verbação da sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como diz a lei do desquite. Como eu disse na semana anterior, trata-se aqui já agora da separação judicial. Agora, é claro que a anulação, a nulidade, a separação traduzem alguma forma de algum reflexo no status civil, no status jurídico dos interessados. Acontece que é possível, de conformidade com o artigo 1577 do Código Civil, que pessoas que se tenham separado voltem a reconstituir, a restabelecer a sociedade conjugal. Aqui não é um problema de vínculo, é um problema de restabelecimento só da sociedade, ou seja, da vida em comum. E por isso, muito adequadamente, a Lei de Registros Públicos previu que se leve o ato para o assento de casamento, ou seja, aquele assento substancial, que atrai, portanto, os acidentes, os acessórios, e ali se averbe, né, o restabelecimento da sociedade conjugal. Então, é o que está dito no artigo 101 da nossa Lei de Registros Públicos, que assim observa: será também averbado com as mesmas indicações e efeitos o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. Aqui entraremos em algumas discussões que eu quero antecipar muito rapidamente. Não vamos transformar essas nossas aulas, que são aulas de caminhada pela Lei de Registros Públicos, em longas discussões ou deliberações civilistas. O tema que civil a considerar, o direito civil a considerar, é que esta norma foi elaborada ao tempo em que não havia a possibilidade da separação judicial, a separação matrimonial, fora do judiciário. E, portanto, naquele tempo somente se admitia que o restabelecimento da sociedade conjugal se fizesse por meio judicial. Bom, hoje parece que seria de todo razoável entender que é possível esse restabelecimento na via extrajudicial, e isto nos leva a considerar que seja possível, portanto, a exibição de um outro título que não seja o título judicial, que seja um título notarial de restabelecimento dessa sociedade conjugal. E uma outra discussão que é a látere, não é? Mas que pode também se fazer se seria possível um sistema híbrido, ou seja, uma separação feita na via notarial, com restabelecimento pela via judicial, isso parece bastante adequado, ou o reverso, que não parece tão simples, ou seja, uma separação pela via judicial e um restabelecimento pela via notarial. Não parece tão simples, mas não parece irrazoável. É matéria que deve ser naturalmente discutida. Pois é, doutora Mônica, mas parece que, com todo respeito a esse entendimento de alguns tabeliães, entendimento que foi sufragado até por algumas correntes ditas, que se afirmam a si próprias como progressistas, parece que ainda existe a separação judicial, parece que ainda existe a separação matrimonial. Bom, vamos então prosseguir. No artigo 102, nós temos vários atos que são averbados no livro de nascimento, no livro do registro de nascimento e de assento de nascimento. Então, o artigo 102 da lei prevê esses itens, primeiro e segundo, que tratam das sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento, ou as sentenças que declararem legítima filiação, muito provavelmente estão revogados. Muito provavelmente. Essa, aliás, é a opinião autorizada de um meu colega aqui de São Paulo, o desembargador Valdir Nuevo de Campos Júnior, que esteve muito tempo à frente da
da segunda vara de registros públicos da capital de São Paulo, que é a vara da comarca de São Paulo, que cuida dos registros civis da mesma capital, e tem bastante experiência e tem autoridade nessa matéria. De fato, com o advento do Código Político de 1988, o parágrafo 6º do seu artigo 227 inibiu a distinção jurídica entre filiação legítima e filiação ilegítima. A matéria também depois foi objeto do Código Civil de 2002, no seu artigo 1596. Bom, portanto, esses dispositivos estão, volto a dizer, muito provavelmente revogados. É preciso, em todo caso, por que eu falo muito provavelmente? Uma questão aqui, como se diz assim, noblesse oblige. Porque no livro que eu tenho aqui à minha frente, Registros Públicos de Legislação Correlata, editado pela Revista dos Tribunais, cujos coordenadores fomos o Dr. Sérgio Giacomini e eu, nós não apontamos essa revogação. Em parte, essa circunstância de não se apontar a revogação se deu porque tinha que se esperar um tanto como a jurisprudência pretoriana ia manifestar-se acerca do problema. Hoje, superado tanto tempo desde a vigência da Constituição de 88, parece-me que é mais provável a opinião dos que sustentam revogados esses dispositivos. Ele não pode mencionar nessas averbações se a filiação é legítima ou ilegítima. Depois vem o item 3º desse artigo 102, e vai falar da averbação, também ainda no livro de nascimento, das escrituras de adoção e dos atos que a dissolverem. Eu quero, antes de tudo, chamar a atenção para um problema de erro técnico da redação. O que se averba não são as sentenças, não, embora a lei fale em averbar sentença, averbar escritura, não. O que se averba é o título no sentido material. Aqui o que se averba é a adoção, se puder, não é? Então vamos ver se isso ainda é possível ou não e seus limites. O que se averba é a adoção, o que se averbam são os atos que dissolverem a adoção. Como é que isto pode se dar? Já que se trata aqui da adoção simples, que foi revogada, o Código de 2002 não trata mais desse assunto, nós temos que imaginar que apenas se limite aqui a averbação das adoções anteriores ao Código Civil de 2002, porque aplica-se a adoção, isso é um problema de direito intertemporal, aplica-se a adoção à lei do tempo em que ela se está realizada ou concretizada, neste caso, por meio da escritura notarial. Isso é que foi, na verdade, depois do Código Civil afastado. De maneira que se a escritura for anterior ao Código Civil de 2002, é possível a averbação dessa adoção. Mas quanto à dissolução, não. A dissolução é sempre possível porque ainda essa adoção, volto a dizer, feita antes do Código de 2002, estaria regida pela lei anterior a 2002, portanto, não se aplicando o Código Civil, e a dissolução dos casos posteriores, também, na forma legal, pode ser levadas devem ser levadas para a averbação junto ao termo de nascimento correspondente. Pois outro caso, a perda da nacionalidade brasileira, tanto que comunicada pelo Ministério da Justiça, isso também deve ser averbado. A perda e a suspensão do pátrio poder, igualmente objeto de averbação, essa matéria foi incluída pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E há ainda algumas outras hipóteses interessantes. Lembremos, por exemplo, de certos casos, por exemplo, vamos ver aqui o artigo 1639 do Código Civil. Vamos lá ver aqui. Aqui fala, vamos ler, aqui. Alteração do regime
matrimonial de bens. Com o Código de 2002, como sabem, os cônjuges podem alterar o regime de bens, desde que haja um pedido motivado, firmado por ambos, e vá para a via judicial, e ali o juiz aprecia as razões invocadas, ressalva a situação de terceiros que possam ter direitos em relação aos bens conjugais, e aí pode alterar o regime de bens. Uma vez que o juiz determine e autorize diz a lei autorizar, né, no parágrafo 2º do 1639 do Código Civil. Uma vez que o juiz autorize essa alteração do regime, essa matéria vai para o assento e é ali averbada. Note-se aqui que essa averbação é feita junto ao assento de casamento, não do de nascimento. Muito bem, anoto ainda, indo já para o encerramento aqui da nossa exposição, que deve ter um prazo mais ou menos limitado também falando aqui da adoção unilateral, a doutora Aline Calado Ferrarese é uma registradora civil aqui no estado de São Paulo, lá na promissora cidade de Salto. Salto é uma cidade próxima de Itu, que injustamente é chamada às vezes de Salto de Itu, porque é muito próxima da cidade de Itu. E a doutora Aline foi minha antiga aluna. Muito bem. E lembrar que o artigo 103, que é o próximo artigo que nós deveríamos aqui considerar, esse artigo está também revogado, por força do parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal. Muito bem. E com isso nós hoje paramos por aqui, vamos prosseguir na próxima exposição a partir do artigo 104 e vamos depois cuidar um tantinho da questão das anotações, começa no artigo 106 e seguintes, assim terminando o tratamento da primeira categoria, a primeira classe dos registros públicos tratada a nossa exposição de hoje. Agradecer muitíssimo a todos aqueles que participaram dessa nossa explanação. É sempre um gosto pessoal que eu ainda encontre gente disposta a meditar um pouco sobre as questões registrais, as questões notariais. Isso me estimula bastante a continuar, né, nesses estudos em que eu me encontro desde 1984. 1984, é toda uma vida dedicada a tentar aprender essa matéria. Agradecendo a todos, agradeço muitíssimo aqui, veja a doutora Margarete Maia aqui presente também, meus cumprimentos, vi a doutora Amanda Gil, vi o doutor Silmar Lopes, vi outras pessoas que agora, peço desculpas de não me lembrar do nome. Quero agradecer muitíssimo, mas agradecer de maneira particular a ARPEN do Estado de Goiás, e a doutora Alain Nogueira, a doutora Evelyn Valente, pelo apoio que concedem a essas nossas reuniões. E de fato lembra agora a doutora Mônica, que no YouTube da Uniregistral, a Uniregistral é uma universidade corporativa que é mantida pela Arisp aqui de São Paulo, e na qual durante algum tempo eu estive com as nossas exposições do registro sobre registro, que agora se encontram sob o patrocínio da ANOREG do Estado do Paraná. Mas agora lembra a doutora Mônica que a Maria Isabel Capoletti vai participar de uma live no YouTube da Uniregistral ao lado da professora Laura Porto. A Laura é uma especialista hoje em LGPD, né? E deve ter coisas interessantes a falar. E a Maria Isabel Dipp Capoletti, como o nome deixa atrair, é uma das minhas filhas. Muito bem, muito obrigado a todos e nos vemos. Eu quero agradecer novamente a doutora Evelyn Valente, porque agora me lembrei que
que ela entrou aqui ao vivo aqui. Muito obrigado pela presença, pela honra que me concede. E vamos tentar ver, eu vou tentar insistir nisso, se eu consigo ir a Goiânia em alguma data deste ano, para que nós façamos aí uma reunião híbrida, ou seja, em parte perante o público presente nessa belíssima cidade que é Goiânia e em parte pela via eletrônica. Muito obrigado a todos.